assim mais íntima aqui. É mais para perto. Vocês estão nas primeiras unidades. Chegar mais para cá, a gente está mais próximo. Ó, aqui tem uma cadeira, tem duas cadeiras aqui, tem uma aqui. Quanto mais próximo, melhor para a gente interagir. Fica mais legal. Bem? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos e te damos a tua presença. Te agradecemos, meu Deus, porque tu és fiel e mais uma noite estamos aqui para aprendermos da tua palavra. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos que estão aqui. Tu és o nosso professor, o nosso guia, o nosso mestre. Tu és aquele que ensina, tu és aquele que nos direciona e mostra o caminho através da tua palavra. Nesta noite não será diferente. Vamos aprender de ti, do teu Espírito e da tua palavra. Amém. Glória a Deus por ter aceitado. Pedir ao obreiro André para avançar aí no nosso tema de hoje. Irmãos, vamos falar hoje sobre o culto da igreja cristã. O culto da igreja cristã. Próximo. O textual. 1 Coríntios 14, versículo 26. Que nos diz: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Próximo. Vamos para a verdade prática. Aqui, o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Amém? Vou contar até 3 e nós vamos todos declarar aqui a verdade prática. 1, 2, 3, vamos lá. O é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. Amém. Próximo. Leitura bíblica. Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 21. Se você gosta de anotar, se você gosta de tirar foto aí no slide, para em casa assistir uma leitura melhor, meditar um pouco mais, fique à vontade para tirar foto, anotar as referências. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios ou loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Próximo. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros ao temor de Deus. Amém? Então a temática é culto da igreja cristã. Vamos para a nossa introdução aqui. O que é que nós vamos ver então nesta noite? O que é o culto? Um panorama do culto do Antigo e do Novo Testamento, a natureza do culto, objetivos e propósitos do culto, os elementos do culto e sua liturgia, a liberdade e reverência no culto. Tá bom? Então isso aqui é importante para a gente ter uma ideia do que é de fato o culto. Muitas das vezes nós não temos uma ideia mais, um panorama do que é o culto. Às vezes nós achamos que é só vir para a igreja, levantar o braço, dar uma glória, dar uma aleluia e por aí vai. Não, o culto ele é mais profundo e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta temática aqui que é muito importante. Próximo. Então vamos lá. A natureza do culto.
de honra e busca de contato com alguma divindade. Então o culto ele pode ser o quê? Pessoal ou coletivo. É uma cerimônia religiosa coletiva ou individual com ritos e símbolos peculiares de honra e busca de contato com alguma divindade. Por que fala aqui com alguma divindade? Porque existem vários tipos de culto. Existe o culto cristão, não é? O culto evangélico e o culto de outras religiões, não é? Buscando divindades, buscando deuses. Conceito bíblico. O que é o culto então dentro do conceito bíblico? No conceito geral é sobre busca de divindades. No conceito bíblico aí já se restringe a Deus, né? Se restringe ao nosso Senhor. É um ato de adoração pelo qual o cristão reconhece que Deus é o Senhor e a Ele presta-lhe glórias, honras e o que? Louvor. Este ato classifica-se em congregacional e individual. Quando você está numa congregação, né, reunido dentro da igreja, ou individualmente quando você está na sua casa, no seu ambiente particular. Próximo. O culto na antiga aliança. Como é que era no Antigo Testamento? Começou de modo informal e individual. Também, a partir do Êxodo, passou a ser formal e tem uma liturgia, né? A partir de onde ali? A partir da instituição do tabernáculo, que é construído e o culto acontecia conforme as leis cerimoniais. Quando Deus designa para Israel as suas leis cerimoniais, os sacrifícios, né? O sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela expiação e tantos outros sacrifícios que tem lá em Gênesis. Terceiro, posteriormente passou a ser centralizado no templo de Jerusalém de modo congregacional. Então vamos ver aqui. Começou de modo informal e individual. A gente pode ver isso com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas ali, quando eles levantavam altares e louvavam e agradeciam a Deus. Quando eles levantavam altares, e aqueles altares serviam de memoriais, não é? Dizendo que a partir daquele momento, a partir daquele altar, a partir daquele instante, fazia-se uma aliança com Deus. Nós podemos ver, por exemplo, quando Jacó teve um sonho, né, da escada, e aí ele, no sonho, ele havia adormecido, ele pega aquela pedra, unge aquela pedra e diz assim: de fato o Senhor estava aqui. E ele coloca o nome de Betel. Betel é casa de Deus. Quando nós vamos observar, por exemplo, o próprio Abraão estabelecendo ali altares para agradecer a Deus pelas conquistas, quando o próprio leva o dízimo para Melquisedeque para uma forma de adoração e declarar que o Senhor lhe havia dado vitórias. Então esse era o tipo de culto mais informal, de pessoa para pessoa, né? O próprio Isaac, quando também faz ali os seus altares, também é uma maneira de agradecer a Deus e louvar a Deus pelas conquistas, né? Então, só que lá na frente a gente vai perceber que Deus começa agora a instituir um tipo de culto mais litúrgico, mais cerimonialista, quando Ele pede para que seja construído o tabernáculo. Porque vocês vão ter uma ideia, o tabernáculo ele apontava para Cristo. Cristo é o centro da Bíblia. Cristo é o centro da palavra de Deus. Ele é o centro da Bíblia. Por exemplo, a porta de entrada do tabernáculo era conhecida como caminho, a porta do lugar santo, verdade, e o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, era conhecido como vida. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. A gente pode perceber nas cores. Ouro fala sobre realeza, prata fala sobre redenção, né? As cores das cortinas, cada cor aponta para uma cor para o Evangelho de Marcos, de João, Evangelho de Lucas e por aí vai. São as simbologias do tabernáculo apontando para Cristo e também para nós
é uma maneira de culto? Sim. Talvez eles não entendessem que aquilo apontava para Cristo, mas nós hoje entendemos que o tabernáculo apontava para Cristo. Mas eles, quando estavam vivenciando aqueles momentos ali que foi instituído por Deus, eles não tinham essa revelação de Cristo. Então, para eles eram apenas cerimônias normais que Deus havia dado e eles tinham que obedecer e ser estabelecido. Nós que recebemos toda a revelação de Deus, irmãos, olha o peso da responsabilidade da igreja no momento do culto, de entender o que é o culto. Eles faziam isso como cerimonial, nós fazemos, mas com o peso da revelação. Cristo se revelou, há um conhecimento de Deus pleno nos nossos dias. Esse povo não teve esse conhecimento, essa ampliação da revelação de Deus, mas nós temos. Por isso que o peso da responsabilidade da igreja é muito grande, de revelar Cristo, de trazer Cristo para o pecador. Então, posteriormente, passou a ser centralizado agora onde? No templo. Quando Salomão, ele faz o templo, inaugura o templo, e a partir dali é instituído a adoração, o culto e a congregação também. Próximo. Culto no Antigo Testamento. Componentes essenciais no culto judaico. Então, como era esse culto? Através de sacrifícios, ofertas de um novilho pelo pecado. Era uma maneira de cultuar a Deus. Também tinha o altar, o lugar onde era oferecido o quê? Os sacrifícios. Também tinha o templo, que era o local de adoração, e lá também se fazia sacrifícios, ofertas pelo pecado. A pessoa que era pobre, por exemplo, não podia trazer um bezerro, um novilho, trazer um animal mais caro. O que eles faziam? Eles pegavam rolinhas, uma espécie de ave, e entregavam na mão do sacerdote ali. O sacerdote matava, pegava aquele sangue e aspergia e fazia todo o sacrifício para que o pobre também pudesse ter o perdão dos seus pecados alcançados. E tantos outros sacrifícios. Tinha o sacrifício de libação, tinha o sacrifício também quando fala das ervas aromáticas, e tantos outros sacrifícios que a gente não vai falar aqui de forma detalhada para não se prolongar muito. E o templo, que era o local da adoração. Inclusive tinha peregrinação do povo de Israel, que morava afastado da capital. Então eles vinham anualmente para a peregrinação até o templo. A gente pode ver isso no livro de Ana, no livro de Samuel, quando Ana ela ia para a peregrinação do templo anualmente. Vemos em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, no decorrer da festa de Pentecoste, eles estavam ali para o quê? Para adorar a Deus no templo, e Deus operou tão grande milagre no Pentecoste. Então, o sacrifício no altar do templo era o centro de todo o culto, tá bom? Então, qual era o centro? O altar do templo, o sacrifício do altar era o centro do culto. Próximo. Ali os componentes, e o sacrifício era o centro de tudo. O culto da nova aliança. Então vamos ver aqui na nova aliança como era. Como foi instituído. Era no templo em Jerusalém, antes de ser destruído novamente. A gente sabe historicamente que o templo foi destruído pelo general Tito. Também fora de Jerusalém adoravam a Deus nas sinagogas. Então eu sempre digo assim, para ficar um exemplo mais fácil. O templo era como se fosse a igreja sede, e a sinagoga, as congregações dessa sede. Então as pessoas que moravam longe desse templo congregavam e adoravam ao Senhor aonde? Nas sinagogas. Por exemplo, Jesus frequentava bastante as sinagogas. Paulo frequentava as sinagogas. Ele ensinava nas sinagogas, onde as pessoas no sábado se reuniam. E o templo era obrigatório a peregrinação anual para o sacrifício do pecado de toda a nação. Então, quando lhes era proibido
cultuavam a Deus em outros lugares, como casas particulares. Ali já falando também da questão da perseguição, né? Quando o Evangelho começou a ser pregado, a propagado, quando havia perseguição cristã, o que eles faziam? Cultuavam nas casas, não é isso? Inclusive, quando Pedro foi preso, a Bíblia diz que os irmãos estavam em casa, reunidos em oração, e Deus libertou Pedro na cadeia. Então eles viviam também em ampla oração, viviam unidos e unânimes em oração. O culto da sinagoga era também mais voltado para a questão da religião judaica. E esses cultos dos lares aconteciam também muito no período da perseguição da primeira igreja, da igreja primitiva. Não dizendo que os judeus não podiam congregar em casa. Sim, poderia sim. Mas eu quero trazer um foco mais importante do Novo Testamento, falando da nova aliança, com relação aos cultos dos lares, que as igrejas eram estabelecidas na casa das pessoas. Amém? Próximo. O culto como serviço a Deus. Então, cantando na igreja e adorando é um serviço a Deus, é um tipo de culto de serviço a Deus, né? Adorando a Deus, cantando a Deus, servindo a Deus com a sua habilidade, com o seu trabalho, com o seu serviço, né? Com a sua profissão, com o seu dom e também ensinando. Tudo isso também é cultuar a Deus. Amém? Não é só dar glória, não é só dar aleluia, mas servindo a Deus quando você dá para Ele, disponibiliza para a sua obra o seu talento, o seu trabalho, a sua habilidade, o seu serviço, a sua profissão. Tem irmãos aqui que são pedreiros, tem irmãos aqui que são eletricistas, né? Tem irmãos que são enfermeiros, né? Então a sua profissão ela pode sim ser um instrumento de Deus para louvor e glória do seu nome. Amém ou não? Amém. Sim ou não? Então, você está louvando e servindo a Deus com aquilo que Ele te deu, com a sua profissão, com o seu trabalho e assim por diante. O seu dom e também ali, quando você ensina, quando você instrui, quando você tem um conhecimento bíblico, ou até mesmo secular, e você ensina, motiva e traz uma edificação para alguém, você está servindo a Deus com aquilo que Ele te entregou. Então tudo isso também é cultuar a Deus. Vai além de quê? De liturgias, de rituais formais, de um culto congregacional, uma vida dedicada e consagrada a Deus, em qualquer lugar que estivermos. Tem a ver com as nossas atitudes e comportamentos em todos os aspectos e áreas de nossas vidas. Então tudo isso é uma maneira de você cultuar a Deus. Próximo. O culto como um ato solene. Aí a gente vai ver aqui a questão do termo solene, que se refere a algo que inspira respeito, reverência e majestade. Sendo assim, o culto congregacional. Primeiro aqui, irmãos, não pode ser destituído de seu significado e nem realizado de qualquer jeito. O culto, utilizando o termo solene, ele precisa inspirar e ter respeito, ter reverência, a majestade e o poderio de quem? De Deus. Então eu não posso entregar o culto de qualquer jeito. Eu não posso entregar na presença de Deus uma adoração de qualquer jeito. Eu não posso me entregar de qualquer maneira. Tem que ser algo com respeito, reverência e majestade. A gente pode até ver aqui a figurinha aqui, os irmãos vêm aqui murmurando. Essa lâmpada é bem econômica. Disperso, o outro pensando, está na hora da minha novela. Aí tem outros dizendo, pastor chato, e o outro vem no telefone, despreocupado, como se tivesse um clube de outro lugar. Então, olha só, a falta de respeito e reverência. Todos com a Bíblia na mão. Tinha até uma figurinha ali de uma moça com a Bíblia fechada, murmurando sobre o pastor. Ah, que pastor chato. O outro, a outra pensando na novela,
iluminação na igreja aqui, a pastora liga a luz, ou liga depois do louvor, né? Disperso, preocupado com coisas supérfluas, terrenas, passageiras. Isso ali é prestar um verdadeiro louvor, irmão? Quem faz isso aqui na igreja? Levanta a mão. Então, ligado, espero. Então, isso aqui é desleixo, né? Isso aqui é falta de atenção. Isso aqui era melhor ter ficado em casa. Sério mesmo. Semana passada mesmo, quinta-feira, eu falei com minha esposa: eu vou ficar em casa hoje. Não vou para a igreja não. É mesmo, vou ficar em casa. Mas por quê? Não vou ficar na igreja não. Vou ficar em casa. Fica em casa. Então, se você tiver fim de ir para a igreja, então você fica em casa. Porque você vir e ficar disperso aqui, abrindo a boca, cochilando, dormindo, sonolento, né? O culto acontecendo, você vem aí, vai ser sentado em outro lugar, fica em casa. Descansa. Se você tiver afim, não é pecado não, irmão. Se você estiver cansado, afadigado, não é pecado você ficar em casa não. Jesus não vai te matar não. Você não vai perder sua salvação não. Se você preferir ficar em casa, descansar, do que você vir para a igreja. Porque tem muita gente que vem para a igreja, às vezes por obrigação. Eu vou porque antes uma pastora vai falar com o pastor, ou dirigente ou irmão vai falar. Não, irmão. Se você vier para não prestar culto a Deus, fique em casa. Dorme, descansa, né? Domingo, tem o culto, você vem descansado, preparado. É melhor. Você vai servir a Deus melhor, vai dar um glória mais alto, vai dar um glória mais forte, um aleluia mais forte, vai prestar mais atenção, vai sair edificado, não vai murmurar, vai sair mesmo alimentado da palavra. É melhor. Não é pecado não, tá bom? Se você achar que é pecado, não é não. É melhor você ficar na sua casa, descansar, do que você vir e prestar algo que você diz que é culto e na verdade não é. Tá bom? O que Deus quer, irmão, é qualidade. Que você esteja aqui com corpo, alma, espírito e prestando atenção naquilo que Ele está falando para a sua vida. É verdade, você está pegando domingo, cochilando, roncando na igreja, cansado. Deus quer falar com você e não consegue. Porque você está fora da fiação, da conexão com Deus. Você está em outro mundo, o corpo presente, mas a alma e o espírito em outro lugar. Então, melhor você vir para se entregar de fato, entregar a Deus um culto racional. Com o quê? Com reverência, com respeito à majestade, ao poderio e ao senhorio de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então deve ser realizado de maneira respeitosa, adequada, organizada, sem caos ou desordens. Isso não significa rigidez ou formalismos excessivos, mas sim um cuidado especial para que a adoração a Deus seja feita com sinceridade, reverência e também coerência. Para frente. Aqui, o culto como um ato santo. A santidade do culto é um princípio essencial. Isso significa que, primeiro, assim como no Antigo Testamento, o culto exige a exclusão de elementos profanos, e a vida daqueles que cultuam a Deus deve refletir a santidade de Deus. Número 2, o templo passa a ser um espaço santo, onde o culto congregacional, que também é santo. Então, quem santifica o lugar são as pessoas, tá bom? Como eu sempre falo, este espaço fechado é apenas um espaço fechado, tá? Esse espaço hoje é a igreja, mas antes a igreja já foi uma outra coisa. Então, a reverência tem que ser em quê? Tem que ser no ato, tem que ser no momento e tem que ser no culto, no momento do culto. Então, o culto, o ato do culto, o acontecimento do culto, o momento do culto, na hora do culto, aí é preciso que haja o quê? Reverência
estamos em um ambiente de santidade. Entenda, estamos num ambiente de santidade, porque essa parede aqui, ela não expressa a santidade, essa luz aqui, ela não expressa a santidade, tá? Ela é só um elemento para que traz iluminação física, né? Mas o ambiente do culto, quando estiver cantando louvor, quando estiver a pregação da palavra, quando estiver no momento da oração, aí sim, esse momento é santo, tá? Esses elementos do culto, Santa Ceia, é um momento de santidade, é um momento de respeito, porque estamos no culto, estamos na presença de Deus. Então não pode ser algo assim, vou ter, a Deus dará, não pode ser algo irresponsável, tem que ser com racionalidade. É entender, não, eu estou no momento com Deus, eu estou no momento com o Espírito Santo, eu estou no momento de comunhão com Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus. É entender que aquele ou aquela que está ali em cima está sendo um instrumento de Deus para falar com você. Então pode ser uma criança que esteja falando ali. A reverência tem que ser de igual modo se fosse um adulto, porque não é a criança em si, é Deus através da instrumentalidade daquela criança, da voz daquela criança, do espírito daquela criança, trazendo uma verdade para a igreja. Então esse é o momento de espiritualidade. Agora mesmo, é um momento de espiritualidade. Por quê? Porque os irmãos, juntamente comigo, nós estamos meditando em trechos da Bíblia, em assuntos bíblicos, e pelo fato de estarmos aqui fazendo isso, nós estamos diante de quem? De Deus. Amém? Então esse é o momento santo, esse é o momento de honra, esse é o momento de adoração, esse é o momento de culto, esse é o momento de comunhão com Deus. É igual a sua casa. A sua casa, ela é um ambiente normal, um ambiente de comunidade. Mas quando você dobra o seu joelho e você tira um período de oração, aí naquele momento de dobrar o joelho, naquele momento que você está em oração, é um momento de santidade, é um momento de celebração, é um momento de culto, é um momento de intimidade, né? Então é um momento de respeito. As pessoas que estão ao redor precisam respeitar aquele momento de oração, é um momento de intimidade, de reverência, né? Depois que você termina a sua oração, o seu momento com Deus, a sua casa é um ambiente normal. Mas quando você está com Deus, em comunhão com Deus, em comunicação com Deus, aí é um momento de reverência, de culto entre você e Deus. Amém ou não? Amém, irmãos? Glória a Deus. Próximo, né? Os irmãos estão entendendo? 3 entenderam. Os irmãos estão entendendo? Vocês estão com medo? Está aparecendo. Então, segura aí, propósito do culto. Objetivos e propósito do culto. Primeiro propósito é glorificar quem? Então, quem deve ser o centro do culto? Quem deve ser o centro da mensagem? Quem deve ser o centro da adoração? Não é isso? Isso significa o quê? Exaltar, honrar, louvar, engrandecer, fazer glorioso, dignificar a Deus. Glorificar a Deus no culto envolve colocá-lo no centro da nossa adoração. Segundo, o culto autêntico deve ser a expressão da adoração a Deus, refletindo a sua glória, poder, graça e amor redentor, sempre com Cristo no centro de todas as práticas de expressão de adoração. Quando o culto é desviado do seu propósito de glorificar a Deus e foca no homem, em suas necessidades, ele perde seu significado, passando a ser o que? Antropocêntrico. Alguém sabe o que é algo antropocêntrico? Nós já falamos isso em aulas passadas. O que é algo antropocêntrico? Tem alguém aqui que aprendeu lá atrás? Pronto. O homem se tornando o centro. A gente tem visto por aí esse tipo de mensagem, amém ou não? Amém. O tipo de culto assim, sim ou não? Sim. Que se o nome do pastor não aparecer, misericórdia. Se o nome do líder não aparecer, sangue de Jesus tem poder. Tem que aparecer o nome do cara, tem que aparecer o nome da
Existem louvores aí que, se não prestar atenção, o homem está sempre no centro. Quantas pessoas já pensou em parar a caminhada? Fala sério. Fala sério. Seja sincero com você mesmo. Quantos aqui já pensaram em parar na caminhada? Eu já pensei. Tem mais gente que já pensou em parar. Novos convertidos também já pensaram em parar. E por que você não parou? Porque Jesus sustentou. Não é isso? Só que a gente vê algumas músicas assim, com triunfalismo. Por exemplo, irmão, você vai estar na plateia e alguém no palco, né? Agora é sua vez de humilhar. Já viu essa música assim? Agora é sua vez de humilhar. Gente, sua vez de humilhar. Deus me chamou para humilhar alguém. Não fala sério, gente, mas a gente canta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém, tudo bem. Mas quem é que não quer ser reconhecido? Se um chefe seu chegasse e falasse, eu vou lhe dar uma promoção hoje. Você não, eu não quero ser reconhecido, não. Eu vou aumentar o seu salário hoje. Não, meu Jesus me ensina a não ser reconhecido por ninguém. A minha glória é que o Senhor, meu patrão, conheça Jesus. Não vai receber, não? Uai, mas você falou que não precisa ser reconhecido por ninguém. A mensagem triunfalista, que é vencer, 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 vencer. Irmãos, olha só o nível dos louvores de antigamente. Preste atenção. Simples. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir o quê? Não, mas hoje não. Mas hoje não, você tem que lutar contra o seu irmão. É o seu irmão que é o demônio, o seu irmão que é o Satanás. É ou não é? Abusivo onde você luta contra as pessoas. As pessoas quiserem, desculpa a expressão, os outros que quiserem que se lixem, né? Deus me abençoando e me colocando no palco, você que está na plateia lá, se vire. Que tipo de louvor é esse? Aí diz assim, aí agora a canção. Lembranças do passado vem, ou mesmo palavras que não querem a gente. É normal alguém não acreditar em você? Sim. Aí eu falei, quase parando, sem força e vigor, a gente vai para a palavra e encontra bastante poder. A palavra do alto continua a jornada, não passar pelo irmão, né? E ver que o passado, pois quem? Pois Cristo na cruz tudo já, e sabe que teve quem? Os pecados, né? Não lembram mais, né? Ficou para trás. E eu canto para quem? Para a glória de Deus. Aí usa a Bíblia, Romanos, nenhuma condenação. Ninguém quer esse louvor, não. Ninguém quer esse louvor, não. Porque a indústria de negócio, faz os louvores, aí assim, os erros de teologia que a gente vê, né? Mas a igreja será arrebatada, no piscar de olhos acontecerá, né? Mas a igreja, né? No piscar de olhos será arrebatada. A igreja vai ser arrebatada no piscar de olhos? Não. Nós seremos transformados. Os que ficaram vivos serão transformados. Primeiro os mortos ressuscitarão primeiro. O soar da última trombeta. A última trombeta não é aquela lá de Apocalipse, não. É a trombeta da convocação. Não é a trombeta do Apocalipse. Porque se for a última trombeta do Apocalipse, eu estou dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação. E a gente não acredita nisso. Nós somos pré-tribulacionistas. Olha aí. Né? Então assim, olha só os
fogo, né? Batiza, tem um louvor que eu acho que é um casal que canta. Batiza-me com fogo. É que eu não sei qual é, alguém sabe a letra? Batiza com fogo, é assim, é. Aí, tudo bem. Aí eles pegam de onde eles tiram isso? Eles estão pedindo juízo para a vida deles. Porque João Batista diz assim: olha só o que João Batista diz: eu vos batizo com água, mas vem um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Aí Jesus diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo com o Espírito Santo foi em Atos 2. As línguas repartidas foram como que de fogo. Pega Atos agora aí, por favor. Por que eu estou falando isso? Irmãos, encaixa aqui, ó. Quando o culto é desviado do seu propósito de glorificar a Deus, quando Cristo deixa de ser o centro da mensagem, e o louvor é uma mensagem. Atos capítulo 2, se você puder abrir aí. E viu línguas repartidas como que de fogo. Aí vamos para o português, o gênero comparativo de igualdade está utilizando o fogo como gênero de igualdade. Que o fogo ele purifica, o fogo é diferente. O fogo traz uma evidência diferente. Mas o fogo que João Batista diz não é o fogo do Espírito, é o fogo do juízo. Aí você está pedindo: batiza Jesus com fogo, derrama fogo nele, o fogo do juízo do. Mas tem gente cantando. Então assim, cuidado com as letras, porque essa mídia gospel produz música para vender. Eles vendem a gente como uma espécie de consumidores, é isso mesmo. E aí assim, eles atropelam tudo, ele não tem compromisso com nada. Aí assim, as heresias do nosso meio, vassoura de fogo, canela de fogo, marreta de fogo, capa de fogo. Gente, não tem isso na Bíblia não. É um vocabulário que não tem na Bíblia. Me mostra na Bíblia onde você viu Paulo falar sobre vassoura de fogo, me diz. Me fala na Bíblia onde Paulo prega falando: irmãos, eu tive uma visão e vi um sapato de fogo que vinha de lá para cá, do céu para a terra, pisando no demônio, nos cramunhando. Não, irmão, não existe isso não. Isso é invenção, é heresia. Atos capítulo 2. Pode ler na palavra para você entender. Quando chegou o dia, todos os sepulcros estavam no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando no céu. E esse barulho chegou todas as águas, entraram. Então todos viram uma coisa parecida com um chão. Pronto, essa tradução aqui, melhor ainda. Viram como uma chama que se. Essa é a ideia. O fogo não espalha. Da mesma forma, como que de fogo? Porque se espalhou entre os cristãos e todos eles falaram em línguas estranhas. Ali aconteceu dois eventos em um só. O primeiro evento é a xenolária e a glossolaria. O que é a xenolária? Quando os irmãos ali falavam em outros idiomas, das pessoas que estavam ali reunidas, elas ficaram abismadas. Como é que pode esses homens, sendo judeus, falar na língua que a gente, na mesma língua, e a gente entendendo? Ali é um fenômeno chamado xenolária. A língua que a gente geralmente, o dom que geralmente se usa muito no
nosso meio é a glossolalia, é o falar em línguas, tá? Sem interpretação. É a glossolalia, que não tem interpretação. A xenolalia é quando você fala sem nunca ter estudado inglês. Jesus lhe toma pelo Espírito e você fala inglês. Para evangelizar um americano, para evangelizar um inglês, alguém da Inglaterra, um britânico. Aí é o momento da xenolalia. Aconteceu isso nesse momento de Pentecostes. Mas viu aí, o fogo, qual é a ideia do fogo? Que se espalhou como fogo. Então não é o batismo com fogo, de Atos capítulo 2. O batismo com fogo é o batismo de juízo. Aí tu quer, aí tu canta. Me batiza no fogo. E Jesus, tá bom, vou te mandar fogo no seu ombro. Você aprender. Você entendeu? Então cuidado com essas questões teológicas, esses louvores. Tem que tomar cuidado. O irmão não gostava não? Continua, para. Próximo. Tem um porrada de música errada. Vocês vão aqui parar para analisar, tem um monte. Então, ó, o culto na igreja primitiva e hoje, uma perspectiva de Paulo. Então, edificar a igreja. Embora o alvo do culto seja Deus e não o homem, tá? O culto legitimamente cristocêntrico edifica a igreja. Eu fui no culto semanas atrás aí, que a pregadora só falava o nome do pastor. Só o nome do pastor. Ah, que o pastor é isso, que o pastor fez isso, que o pastor fez aquilo, e Jesus fez aquilo. Só o nome do pastor. Que o pastor fez aquilo, que se não fosse o pastor que fizesse isso, não tinha essa igreja, porque essa igreja só está aqui por causa desse pastor, porque assim, gente. E os irmãos esperando a pregadora pregar, e nada. Aí quando abriu o texto, falou coisa assim, sem pé nem cabeça. Outra coisa, irmão, é responsabilidade com a palavra. Eu vejo umas mensagens por aí que são Jesus na causa. O camarada pega, abre o texto de Lucas e vai pregar em Apocalipse. Tem nada a ver uma coisa com a outra, sem pé, sem cabeça. A gente precisa ter mais responsabilidade com as coisas de Deus. Sim ou não? Erra no seu trabalho para você ver se você não toma uma bronca do seu chefe, do seu patrão. É ou não é? Vai, erre lá. Assim dá um tijolo errado lá na obra que você trabalha, para você ver se o mestre de obra vai chamar você. Rapaz, que tipo de serviço é esse, moço? Que bloco mal assentado é esse aqui? É ou não é? A gente tem muita. A gente, para o homem, a gente faz com tanta, sabe, dedicação. Não é? A gente acorda cedo, 4 horas da manhã, a gente faz o que for. Porque é o emprego, a gente não pode perder esse emprego. Mas quando a gente fala a questão de Deus, é uma luta, é uma dificuldade. Gente, é responsabilidade com as coisas de Deus. Sim ou não? Então lá, o apóstolo Paulo destaca a importância de que tudo que ocorra no culto tenha também como objetivo a edificação da igreja. Quem é a igreja? Eu, você, nós somos igreja, estamos aqui para sermos edificados por Ele. Então, ele ensina sobre os dons espirituais e ministeriais, enfatizando que os mesmos têm como finalidade o fortalecimento espiritual e crescimento da igreja. Então, ele enfatiza os dons espirituais do culto, enfatiza que o culto deve ser usado de maneira que contribuam para o amadurecimento e a edificação do corpo de Cristo, promovendo a unidade, o ensino sólido da palavra de Deus, crescimento espiritual e consolidação da fé dos crentes. Então tudo isso tem que acontecer no culto. Edificação, amadurecimento, unidade, ensino sólido da palavra, crescimento espiritual e consolidação da fé. Tudo isso faz parte do quê? Do culto. Hoje vocês estão sendo edificados um pouco mais. No culto de quinta-feira é outro esquema de culto, é outro esquema de mensagem, é uma outra pegada. Mas não deixe de ser também um momento de quê? De intimidade com Deus e celebração ao Senhor. Para frente. Perigo de sair do propósito do culto. Então o culto tem que ser cristocêntrico. Então nem todas as reuniões ou encontros realizados em nome de culto ou adoração verdadeiramente glorificam a Deus ou cumprem o seu propósito original.
Paulo repreende a maneira como a igreja de Corinto estava conduzindo a ceia do Senhor e a desordem que estava acontecendo no culto. Também ali, é crucial entender que a forma como o culto é conduzido e a atitude do coração dos participantes são fundamentais para determinar se está ou não cumprindo o seu propósito de glorificar a Deus. Quando reuniões se tornam mais centradas no homem, na busca por entretenimentos ou com outros objetivos que não buscam honrar a Deus, antes o desonram, o culto perde o seu caráter santo. Então há necessidade de entendermos se Cristo está no centro desse culto. Por isso que às vezes tem uns pesados, que a gente vai aí, né? Sabe aquele peso? O louvor não engrena, né? A oração inicial, aquele peso, parece ser uma coisa errada. No mundo espiritual, quem está ligado no culto espiritualmente ali, percebendo, prestando atenção, consegue perceber que o culto está um pouco pesado, parece que o ambiente, parece que o céu está de bronze, não é? Mas quando você vai no culto, onde que desde a oração inicial é Cristo, o louvor é Cristo, né? A adoração é Cristo, tudo é Cristo, a mensagem é Cristo, aí, meu irmão, a coisa flui e a coisa acontece, Deus opera, Deus faz milagre. O que acontece muitas das vezes é que muitos cultos, Cristo está bem lá de fora. Deixa Cristo lá de fora, e agora eu vou falar aquilo que dá na minha cabeça, que dá no meu pensamento, e Cristo, se quiser, fique do lado de fora. Então, devemos prestar atenção sobre essa questão. Cristo tem que ser e estar no meio do louvor, e Ele é o objetivo do louvor, e Ele é o objetivo da adoração. Próximo. Então, aqui, a liturgia do culto. Como o culto deve ser? Os elementos do culto. Primeiro, a oração, o louvor expresso em cânticos, as ofertas de exposição da palavra de Deus, o apelo à bênção apostólica. Essa aqui é a ordem do culto, né? Você começa o culto com o louvor, com a oração, geralmente assim. Depois da oração, gosto de ler a palavra, outros não, já passa para o quê? Para o louvor expresso em cânticos. Tem igrejas que usam a harpa cristã, tem igreja que usa o cântico espiritual, tem outro que utiliza outro tipo de inário e assim por diante, né? Aí depois disso tem as ofertas, tem igrejas que utilizam-se ali nos louvores, do ministério de louvor, depois da oração e talvez de uma leitura de uma palavra, o ministério de louvor canta o louvor, depois tem um momento ofertório, algumas oportunidades ali, não é isso? E ali, depois vem a pregação da palavra, o apelo ao pecador, a bênção apostólica, finalizou o culto. Essa é a liturgia do culto. Próximo. Uma adoração entusiástica. Então, está relacionada ao culto vibrante do poder do Espírito Santo. Primeiro, no entanto, esta adoração entusiástica, marcada por um culto vibrante, não está condicionada a movimentos ou barulhos, mas a real presença do quê? Do Espírito Santo, que é sentida e percebida. Essa adoração entusiástica impulsiona o crente a ser um participante do culto, com atos de adoração, e não apenas um espectador. Então a questão da musicalidade também da igreja. Irmão, tem igreja por aí que eu já fui, que toca quinteto, toca grupo, toca coral, canta trio, canta solo, e vai uma cantoria e você não entende nada que está acontecendo. Eu não entendo nada de Jesus, você não sente nada. Você parece estar no clube, parece estar numa boate, parece estar em qualquer outra coisa. Mas você não sente Deus no culto, você não sente Jesus. Parece que o que é feito ali é feito para agradar o homem mesmo, para impressionar, entendeu? Tipo assim, para chamar, né, a atenção da galera jovem, ou talvez, né, do público mais novo, né, para agradar ali aquele público ou não, para, né, ser mais acomodativo, para as pessoas se sentirem bem, acomodadas, se sentirem, né, num ambiente em que agrade. E de Jesus você não sente nada, as pessoas cantam, só barulho,
Só barulho. E o ambiente de culto, que é esse ambiente entusiástico, um louvor onde Cristo está no centro deste louvor, ele impulsiona, porque ele toca as pessoas. Você sente Jesus, e quando você sente Jesus através do louvor, você quer mais de Deus, aí você fica mais ativo, mais participante, aí você levanta a sua mão, você se sente impulsionado a dar glória, um aleluia. Não precisa o irmão que está louvando mandar, não precisa o pregador mandar, não precisa o pastor mandar, nem o presbítero, nem o obreiro, ou alguém que está do lado de fora, dá glória à igreja. Não precisa, porque o louvor tem Cristo, não é só barulho, não é só bateria, não é só teclado, não é só violão, não é só instrumento, mas é Cristo no meio do louvor. E é tão gostoso, né? Você está no meio de um louvor onde Jesus está operando, né, harmonicamente. O irmão até erra a letra da canção, do louvor, mas você está tão ligado em Jesus que você nem percebe que o irmão errou uma nota. Você quer adorar a Deus, você quer, né, dar glória a Ele, você está nem aí porque acontece, porque você já foi envolvido pela glória de Deus. Amém? Ó, do modo de adoração a Deus no culto, não há padrões rígidos e fixos ou pré-estabelecidos, mas temos o quê? A liberdade. Sim, nós temos a liberdade de nos expressar na presença de Deus. Contudo, esta liberdade não significa o quê? Desordem, excessos, falta de lucidez ou atitudes irracionais, porque o Espírito Santo, ele não toma a mente de ninguém, não deixa ninguém racional. Aí é possessão demoníaca. O diabo, sim, quando incorpora em alguém, essa pessoa ela perde a noção de tudo. Por isso que as pessoas matam, faz o que faz, depois não lembra. Ah, não sei o que foi que aconteceu, porque ela estava ali possuída. O Espírito Santo não faz nada disso. Já fui em culto de igreja aí, que o irmão estava assim, pegando a cadeira e soltando, dizendo que é poder de Deus. É sério. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado, irmão. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado. Me desculpe, mas eu preciso falar. A gente precisa tomar cuidado, porque eu estou para ver um acidente acontecer. Sério mesmo. Eu estou para ver um acidente acontecer. Se a pessoa não tiver bastante cuidado, alguém vai bater a cabeça e vai pilar desta aqui, ó. Ou dessa aqui, ou dela ali. Ou bater a cabeça na parede, ou picar uma cadeira dessa e bater lá. Que acha que é poder. Não é. Não é poder. Isso não é poder. Aí a gente tem que tomar cuidado, sabe para quê? Para outros estilos de culto não entrar no nosso meio. A gente precisa tomar cuidado. Aí está a gente achando que é o Espírito Santo, não é. É o emotivo, o emocionalismo. É a pessoa que, né? Não é, isso não é poder. Rodopiar, sapatear não é poder. Você pode se expressar na presença de Deus, mas Ele não vai te deixar louco, maluco, sem saber o que está fazendo, e sem a lucidez. Não, isso não existe, isso não é Espírito Santo. É preciso tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu já fui em igreja, lembro em campanha de igreja, que o irmão pega na mão do outro assim, fazer isso aqui, ó. Botar um no outro. E não sei, irmão, escapou. É não, é sério, é sério. O irmão virar para cá e guardar assim, ó. E um amigo meu, uma vez na oração, estava orando, foi lá em São João do Panelinha, isso. O irmão orando uma campanha, o irmão que se veio, né? As pessoas diziam, é muito usado por Deus, o irmão estava do lado, ele abriu o braço e disse, ai papai! E pegou no meu, ele caiu assim, quase desmaiou. Ele foi para o banheiro e foi vomitar. Irmão, isso aí é Deus? Me diga para mim que é Deus, isso é Deus. É Deus isso, irmão. Daí, irmão, olha papai, abriu o braço, vai ser tem um personagem ainda do videogame, né? Do Street Fighter aí, né? O outro deu um Hadouken. Sério, irmão, é sério essas coisas. Eu falo isso, eu estava na hora, né? Eu vi essas coisas. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, porque aqui, ó, onde é o Espírito Santo, é o quê? A liberdade. Liberdade não é você ficar maluco, doido da igreja, parecendo que está endemoniado, não, irmão. Liberdade que o Espírito Santo dá é a liberdade de você adorar a Deus, é a liberdade de você levantar as mãos, é a liberdade de você ser um instrumento de Deus para falar uma palavra,
alguns irmãos que gostam de profetizar e tal, e faz alguns movimentos que não é bom que se faça, tá? Se Deus tem uma profecia para entregar para o irmão não precisa ir panavoeiro não. É ou não é? Tem gente que faz um panavoeiro, vai ser que vai engolir a pessoa, que vai bater. Não, irmão. Outra coisa, irmã que vai profetizar para irmão, cuidado com os abraços, tá? Toma cuidado. Irmão que vai entregar profecia para irmã, cuidado com os excessos. Agora está falando no ouvidinho, não, irmão, não precisa, tá? Chega para a irmã, chama a pastora, chama o obreiro, irmã, olha, Deus me falou isso para o irmão, para a irmã. Para quê? De repente é um desviado, é alguém que não está na igreja, aí você quer profetizar para aquela pessoa, aí o marido dela está do lado, ou o esposo dessa pessoa está do lado, não entende, aí chega em casa, não brigam, e aí pronto, até casamento desfaz. Então é necessário tomar cuidado, ter sabedoria quando você vai entregar uma mensagem de Deus, quando você vai receber algo de Deus, tá? Entenda, eu sei que muitas vezes é um momento de emoção, mas calma, controla essa emoção, para ouvir o que a pessoa está te dizendo, está profetizando para a sua vida, se é uma profecia dentro de Deus, se é algo de emoção, de alguém que se emocionou, que viu você chorando, aí eu aproveitar a emoção da irmã e vou lá e vou profetizar para ela, porque ela já está emotivada, aí eu vou soltar uma mensagem. Cuidado, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, porque eu já vi muita confusão. Dá confusão. Se a pessoa que está recebendo ou a que está falando, será que é de Deus? Então precisa ter esse julgo, ou esse julgamento, melhor dizendo, essa sabedoria para você, ao ouvir, para depois você não vai de fato. Se for, guarda para você. Se foi algo que já aconteceu, que Deus pode ter trazido uma mensagem para confirmar. Se estiver utilizando o microfone, irmão, quero aqui, enfatizar que Deus de fato usou o irmão. Eu estava orando essa madrugada, ou que seja, essa semana, entrei em campanha, estava precisando de uma resposta, e Deus usou o irmão ali para falar comigo. O Senhor respondeu a minha oração através do irmão. Irmão, que Deus abençoe a sua vida. Então, vamos ter sabedoria, porque o Espírito Santo nos dá liberdade, mas nos dá também entendimento, tá bom? E não essa falta de lucidez por aí. Próximo. Estou terminando já. Espera só um pouquinho. Então, o lugar da adoração no culto. A adoração no culto congregacional pentecostal está presente em todos os atos do culto. Em suma, no contexto pentecostal, a adoração é marcada pela alegria, entusiasmo, expressões vibrantes de louvor, oração fervorosa, busca pela presença de Deus e manifestação dos dons espirituais. Esse é o culto pentecostal. Nós temos base pentecostal aqui, mas é preciso também ter o quê? O discernimento, ter o entendimento e a sabedoria para não causar escândalo nem tumulto, porque é complicado, tá? Eu já vi situações muito complicadas. Então, eu estou falando isso para que os irmãos entendam que de maneira nenhuma nós temos restringir a ação do Espírito Santo. Não é isso. Ninguém está dizendo aqui que não é para ninguém profetizar. Sim, se Deus te utiliza, quer usar você para entregar uma mensagem, que seja com sabedoria, para não gerar escândalo e nem confusão na casa do Senhor. Próximo. Então, concluindo. Sobre o culto cristão, podemos afirmar então que o culto cristão é mais do que uma simples reunião de pessoas em um ambiente fechado ou externo. É um momento de celebração vibrante, onde a alegria se une à reverência e a liberdade do Espírito Santo é acolhida e unida à decência e à ordem, para que seja prestado a Deus um verdadeiro culto e uma verdadeira. Amém? Os irmãos aprenderam? Alguma pergunta? Tudo ok? Amém, então. Pastora Cristina, com oportunidade. A paz do Senhor.
A paz do Senhor. Glória a Deus. Culto abençoado.